A graça de nosso Senhor, estamos aqui para apresentar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje, nós vamos apresentar a lição de número 11, cultivando a convicção cristã. Sem convicção, nós não temos condição de fazer nada, né? O que anima a gente é a certeza que a gente tem dentro de nós, né? De sermos fiéis a Deus, servirmos a Ele, essa convicção de que Deus está conosco. Nosso texto áureo diz: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses 2:3. A nossa verdade prática, ela diz o seguinte: o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidade. Ok? Então, nós vamos agora para essa lição, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso de 1 a 12, certo? Que é a nossa leitura bíblica em classe. E lembrando a você, se caso você não se inscreveu ainda no nosso canal, aproveita, se inscreva, se é a primeira vez que você está aqui, tá? E deixa aí seu comentário, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, certo? Nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus, tá bom? Bem, é um título bem pertinente, cultivando a convicção cristã. Depois de tudo isso que nós temos estudado, né? Durante esse trimestre, estamos na 11ª lição, a batalha não é fácil, né? Nós lutamos contra o inimigo da nossa alma e procura deturpar tudo aquilo que Deus construiu, né? Ele procura desconstruir tudo. E os seres humanos, né, também dominado pelo pecado, pela natureza carnal, vai aceitando essas sugestões de Satanás. E se o crente nesse mundo não tiver uma convicção firme de quem é Deus, de quem ele serve, o que está nos aguardando, ele acaba perecendo e desanimando de ser um cristão. Por que há muito desânimo? Porque falta convicção. E o que pode gerar convicção? Primeiramente é o Espírito Santo, segundo a palavra. Os dois trabalham simultaneamente. O Espírito Santo é a palavra de Deus, a palavra escrita. Entendeu? Então, falar em convicção em tempos de relativismo é um convite para andar na contramão do mundo. Porque hoje tudo é relativo. Ninguém tem certeza de nada. Entendeu? O mundo está funcionando assim. Infelizmente, essa doutrina tem entrado em algumas igrejas, onde as pessoas não têm certeza. A pessoa não tem certeza mais se Jesus cura, ele não tem mais certeza se Jesus batiza com o Espírito Santo, entendeu? Ele não tem mais certeza de nada. Infelizmente, essa doutrina tem entrado dentro de algumas igrejas que têm negligenciado o absolutismo da Bíblia, entendeu? Então, a gente tem que vigiar nessa terra. A Bíblia mostra que a fé é a firme convicção. Então, a gente não pode titubear nessa situação, entendeu? A dúvida está virando um dogma, tá entendendo? Está virando uma doutrina, a dúvida. Ninguém tem certeza de nada, mas tudo isso, por trás disso está o quê? Uma ação maligna para tirar a convicção das pessoas em relação ao Criador. Então, vamos ver aqui primeiramente a convicção espiritual. Nós não podemos esmorecer, desanimar diante de tanta luta. Às vezes, o ataque não é fácil, não. Não é fácil, não. Entendeu? Então, a gente precisa muito da ajuda de Deus e se humilhar muito. E andar com gente convicta. Se você andar com incrédulo, o que vai acontecer? Você vai se tornar um incrédulo também. Então, convicção espiritual. Número 1. Poder do Espírito Santo. Nós vamos ver aqui, estimular a convicção espiritual do cristão a partir da confiança em Deus. É isso que precisa. Nós, como crentes, precisamos estimular
a convicção espiritual um para o outro. Entendeu? Você tem que estimular a minha convicção espiritual e eu a tua. Não ao contrário, querer colocar dúvida. Entendeu? Então, Paulo, pela orientação de Deus, ele foi para Macedônia, lá para a Europa, Filipe, pregar o evangelho. Ele queria ir para um lugar, Deus não permitiu, queria ir para o outro, Deus não deixou, e ele então parou para ver o que acontecia. Deus deu uma orientação a ele, e ele foi parar em Filipe, certo? E quando ele chegou em Filipe, ele começou o apóstolo deixa claro que o evangelho não foi pregado como um mero discurso, né? Então, ele foi para Filipe e lá, depois para Tessalônica, mas tudo debaixo de quê? De perseguição. Entendeu? Tudo debaixo de luta, de perseguição, mas ele pregava o evangelho no poder de Deus com plena convicção. 1 Tessalonicenses 1,5. Entendeu? Então, o evangelho, pela boca do apóstolo Paulo, ele sempre foi ministrado com ousadia, com poder, com autoridade, mas tudo vindo de Deus, através do Espírito Santo. Entendeu? Então, ele fundou muitas igrejas, pregou muito o evangelho, ganhou muita alma para Jesus, levou muita gente a Cristo, certo? Mas tudo debaixo de luta. Lá ele ganhou o carcereiro e a família toda, mas estava todo marcado de chicote nas costas. Depois, em Tessalônica, foi outra perseguição terrível. Aonde ele ia, tinha inveja, tinha ciúme, porque Deus usava ele. A Bíblia diz que Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Isso trazia ciúme naqueles que não pagavam o preço para ser usado. Porque às vezes a pessoa tem ciúme, tem inveja daquele que é usado, mas ele é acomodado, ele não quer pagar o preço que o outro está pagando. Esse é o grande problema, né? Então, a gente tem certeza, né, que quem não tem uma convicção firme, certo? Só um mero conhecimento intelectual, ele não aguenta a luta, ele se acomoda, ele não quer sair da zona de conforto, certo? De jeito nenhum, porque isso não transforma a vida de ninguém. O que transforma a vida de alguém é quando alguém prega o evangelho no poder do Espírito Santo com convicção. Número 2 aqui, convicção, confiança em Deus. O apóstolo declara que mesmo tendo padecido, sido agravado, perseguido, ele não foi abalado na sua fé. Entendeu? Ele continuou crendo em Deus. Tem pessoa, qualquer coisinha, ele perde a fé. Bem, ele fala da sua perseguição em Filipe, Tessalônica. Paulo e Silas, vocês lembram, né? Como ele sofreu ali naquela questão ali, quando expulsou aquele demônio daquela moça e tirou a condição financeira dos senhores daquela escrava, e eles se iraram com aquilo e conseguiram levar ele para a prisão, e lá ele foi castigado. Mas à meia-noite eles louvavam a Deus, veio um terremoto e todo mundo já conhece a história, o carcereiro foi ganho para Jesus com toda a sua família. Mas tudo debaixo de quê? De prova. Todo machucado, mas eles não murmuravam. À meia-noite eles oravam e cantavam hinos de louvor a Deus. Aí Deus honrou eles. Se eles estivessem murmurando, aqui, como é que pode? Eu vim para cá e agora Deus está permitindo isso, não entendo, eu não estou entendendo. Mas eles não estavam nessa de entender, não. Eles era ali para fazer a obra de Deus e era Deus que direcionava eles, entendeu? Então, depois de uma severa aprovação, eles não emureceram, entendeu? Dali, depois daquela chicotada, daquela prisão, daquele terremoto, ganharam o carcereiro com a sua família, depois ficaram ali tirando umas férias? Não, eles foram para Tessalônica, e lá foi outra perseguição terrível, entendeu? Então, e mais, o que eles faziam quando chegou em Tessalônica? Anunciava Cristo. Era essa a missão dos apóstolos, não só de Paulo, da igreja primitiva, né? E sabia que só vinha isso mesmo, prisão, morte, mas eles não desanimavam. Eles tinham uma convicção interior,
muito forte, entendeu? Era isso que eles precisavam. O importante, querido, não é só ter a convicção, é cultivar ela. Não adianta ter convicção hoje e amanhã não ter convicção nenhuma. A convicção tem que ser cultivada, guardada, conservada. Porque as lutas sempre vêm. Quando a luta chegar, você tem convicção do que você está fazendo a vontade de Deus. Entendeu? Fidelidade. Na pregação, o apóstolo Gentil assegura que o evangelho foi anunciado não com engano, não com imundícia, nem com fraudulência. Entendeu? Ele mostra que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas, condutas imorais ou artifício para seduzir as pessoas a crerem em mentira. Então, o evangelho que Paulo pregava era o evangelho puro, sem distorção, sem mentira, sem engano, sem fraudulenta. Ele não tinha fraude, porque infelizmente, né, vivemos num mundo de mentira. E o fraude está em todos os lugares, infelizmente até no evangelho. Tem muita coisa que se pregam aí em nome de Jesus que não é o evangelho de Cristo. Entendeu? Então, Paulo pregava o evangelho de Deus, aquele que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como assim? Ele não pregava para agradar a homem. Ele pregava para agradar a Deus e salvar a pessoa, falar a verdade. As pessoas precisam ouvir verdade. O povo, querido, já está enjoado de mentira do mundo. É mentira na internet, é mentira no mundo, é mentira na TV, é mentira em jornal, é mentira do governo, é mentira em tudo quanto é lugar. É mentira de político, tem os verdadeiros também, né? Mas em todo lugar tem a mentira. Ainda vai ter mentira na igreja, que é a coluna da verdade? Não, não pode, entendeu? Então, vamos ficar fora da mentira. O mundo está enjoado de mentira. Então, tem pessoas que quando ele chega num lugar que ele tem certeza que ali fala a verdade, ele fica. Agora, se ele tiver dúvida se tem verdade ali ou não, aí ele não fica. O que segura hoje as pessoas é quando ele procura a verdade e acha. Entendeu? Mas para isso tem que se pregar a verdade. Certo? Então, a Bíblia é dessa maneira. Nós temos que somos exortados, ensinados pela palavra, a manter a fidelidade na pregação e repudiar os falsificadores da palavra e anunciar Cristo com sinceridade. Nós temos que repudiar, entendeu? Todo falsificador, toda falsificação. Nós temos que pregar o que está escrito aqui, ó, a verdade, entendeu? Não vamos botar flores aonde não tem, aonde é espinho. Vamos pregar a verdade, é a verdade que salva. Conhecereis o quê? A verdade, e a verdade vos libertará. Então, vamos sair fora de qualquer tipo de evangelho mentiroso, falsificado, tá entendendo? Vamos ser fiel, vamos anunciar Cristo com sinceridade. E a mensagem de Jesus é simples. A mensagem que está aqui é simples. As pessoas que complicam, entendeu? Vamos pregar a simplicidade do evangelho. Então, sem a ação poderosa do Espírito Santo, a pregação é incapaz de transformar a vida. Só transforma, ou seja, só opera o novo nascimento no pecador quando a mensagem tem a ação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem salvação, sem o Espírito Santo não tem vida mudada, vida transformada. Número 2 aqui, convicção moral, retidão nas ações. Conversão opera a transformação. Porque nesse mundo cheio de relativismo, se não pregar a verdade, não vai funcionar. Se não tiver poder de Deus, não vai funcionar. Você vai falar, ninguém vai aceitar Jesus, ninguém vai acreditar. Tem que estar na unção. Tem que começar a jejuar e orar. Entendeu? Para poder receber poder de Deus. Se humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Aí Deus vai usar. Porque ficar de lero-lero não vai transformar a vida de ninguém. O diabo está solto aí trabalhando na mente das pessoas. É preciso pregador cheio do Espírito Santo, com bom testemunho, né? Se
às vezes a pessoa erra, mas se qualquer um que errar, o que tem que fazer? Ele tem que se arrepender. O arrependimento é a porta aberta para a reconciliação com Deus. Pecou, errou, fez o que não devia, falou o que não devia, está errado, só tem um caminho. Volta, se arrepende, se converte e começa a andar no caminho estreito de novo. Está entendendo? Deus tem chance para todo mundo. Deus é o Deus das oportunidades. Eu pregava o evangelho, mas vacilei, caí. Levanta e vai pregar o evangelho de novo. Se conserta, né? Qualquer um erra. Ser humano é tudo pecador. Ser humano erra. Ninguém é perfeito. Mas se pecar, se errar, né? O que tem que fazer? Tem que se arrepender e se converter para que sejam cancelados os vossos pecados e você venha ter comunhão de novo com Deus e se tornar a ser usado por Ele. Pronto. Está entendendo? É isso que Deus quer deixar. Então, retidão nas ações. A transformação é assim, é desse modo. A Bíblia orienta, olha só, entre outras recomendações, primeiro, deixar a mentira e falar a verdade. Efésios 4:25. Certo? Não tem como mentiroso prosperar. Deixar o furto e ser honesto. Certo? Não pronunciar palavras torpes. Dizer apenas o que edifica. Ok? Então, nesse aspecto, o apóstolo Paulo reivindica o quê? Retidão nas próprias ações. Então, o que ele quer enfatizar aqui? É o falso sentimento. Ainda assevera que a sua motivação era desprovida de ambição financeira. Ele não pregava por dinheiro, entendeu? Somente o falso cristão é que busca poder e influência por meio da bajulação mentirosa. A coisa mais terrível no evangelho é a bajulação, gente. Bajulação é uma coisa do diabo mesmo, entendeu? Então, muito cuidado com a bajulação. Reputação ilibada, retidão nas ações e reputação ilibada. Vamos ver aqui, né? É uma idoneidade moral, entendeu? Então ele diz aqui, não buscamos a glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Paulo não pregava para buscar posição, para buscar glória. Ele disse, quanto à pregação, sabe o que ele falou? Foi-me imposta essa obrigação. E ai de mim de não anunciar o evangelho. Então ele não anunciava o evangelho por outra coisa, por outro motivo, a não ser ver as almas salvas. Entendeu? Para ele o que valia era isso. Ok? Paulo avalia a sua reputação com a frase. A frase era essa: não buscamos a nossa própria glória, nem a de vós. Ele buscava a glória de Deus. Entendeu? Isso indica o quê? Que o apóstolo Paulo não trabalhava no reino de Deus atrás de reconhecimento, atrás de vantagem, entendeu? Ele era perseguido, as pessoas odiavam ele porque ele era usado mesmo por Deus. Tinha jeito. Era ousado, cheio do Espírito Santo. E aqueles religiosos vazios, sem unção, entendeu? Eles ficavam cheios de raiva. Paulo, quando ia pregar, atraía multidões. E aqueles religiosos, quando iam pregar, espantava a multidão. Não tinha unção, não tinha poder, não tinha autoridade, não tinha veracidade, não tinha nada. Você lembra quando Jesus pregava? A Bíblia diz assim, lê lá nos evangelhos. Quando Jesus terminou o Sermão do Monte, a Bíblia diz que o povo se admirava porque Jesus pregava como quem tinha autoridade, não como os escribas e fariseus. Entendeu? Os escribas e os fariseus, eles não tinham autoridade, não tinham unção, não tinham poder, não tinha nada. Sabe por quê? Vou dizer para você, eles não viviam o que pregavam. Então, quem prega o que não vive, ele não vive aquilo e prega, ele não tem unção. Deus não vai dar autoridade para mentiroso, hipócrita. Mas Jesus tinha autoridade, por quê? Porque ele vivia o que pregava e era perfeito. Os apóstolos tinham defeito, eram humanos igual a gente. Certo? Mas Deus usava eles porque eles eram sinceros, entendeu? Eles eram chamados para isso e aceitaram a chamada de Deus, entendeu? Então, somente o falso cristão é que busca poder e influência por meio da bajulação mentirosa, certo? Só repetindo aqui. Então, aos Coríntios, Paulo escreveu
que deve se gloriar no Senhor, não em si próprio. Não, eu sou muito usado por Deus, eu tenho o dom de cura, eu tenho o dom disso, daquilo, aí fica se gloriando. O dom é de Deus. Tudo que Deus dá a gente é para a glória dele, entendeu? Então, conclusão é clara. Qual? Os que aspiram fama, prestígio, caem na tentação e se maculam o evangelho. O nosso dever deve ser glorificar a Deus, entendeu? Outra coisa, vida irrepreensível. Nós vimos a retidão nas ações, a reputação ilibada e agora a vida irrepreensível. Quer dizer, o adjetivo aqui irrepreensível denota o quê? Uma conduta, perdão, não censurada. Porque quando a Bíblia diz que nós devemos ser irrepreensíveis, não está dizendo sem erro, não está dizendo perfeito. Aqui significa aquela pessoa que não está sempre chamada a atenção. Tem pessoas que você tem que estar sempre corrigindo, tem que estar sempre chamando a atenção. Então, uma pessoa dessa não é irrepreensível. Então, irrepreensível não é ser perfeito. É uma pessoa que não tem necessidade de estar toda hora corrigindo ela. Está entendendo? É isso que é irrepreensível na Bíblia. Porque perfeito só Jesus. Mas você tem que viver de certa forma que não haja necessidade de estar sempre te corrigindo. Aí não tem como, né? Nem para o obreiro tem condição, certo? Então, aqui é isso aí. Nesse contexto, o apóstolo invoca que a Deus e a igreja em Tessalônica como testemunha da sua postura. Deus tinha o apóstolo Paulo, aliás, ele tinha Deus como próprio testemunho dele. Era Deus que testemunhava dele, entendeu? Pela sua obediência. Então, denota o quê? Padrão de comportamento para com Deus, para com os homens e para consigo mesmo. Então, isso é muito importante, gente. Eu tenho que ter um tipo de comportamento, entendeu? Correto com Deus, no horizontal com aqueles que nos cercam e comigo mesmo. Eu tenho que saber me comportar comigo mesmo. Eu tenho que saber me comportar diante do pecador, diante do cristão e diante de Deus. Quem não sabe se comportar diante das pessoas, como é que ele vai ser um homem abençoado e usado por Deus? Se ele não sabe se comportar com ele mesmo, entendeu? Então, isso aí é importante. Vamos saber se comportar com Deus, com o nosso próximo e conosco mesmo. Vamos saber lidar com a gente. Tem pessoas que ele não sabe lidar com ele, entendeu? É complicado isso. Então, o crente ciente da influência da sua vida, exercia sobre os fiéis. Então, ele sabia que ele era uma pessoa que era referência. Paulo sabia que ele tinha influência sobre a pessoa. Todo líder, querendo ou não, ele é uma influência, ele é um referencial para a igreja. O púlpito, igreja que usa púlpito, o púlpito é um referencial para a igreja. A igreja está de olho no comportamento dos obreiros no púlpito. Está entendendo? Então, é o reflexo. Entendeu? Assim, o grau de comprometimento adotado pelo crente com os valores do reino, né, é o reflexo do nível da sua comunhão com Deus. Está entendendo? Então, o que você é como obreiro, você vai refletir para a igreja, a sua convicção. Se você tem uma convicção, entendeu, meia duvidosa, isso vai refletir na igreja, porque a igreja percebe. Está entendendo? A igreja percebe. Certo? Então, vamos lá. Convicção social. Bem-estar comum. Então, o bem-estar comum alcança o homem em suas necessidades físicas e espirituais. Então, não é por acaso que a Bíblia fornece instruções para o bem-estar espiritual e social. O homem não é só um ser espiritual. Ele tem, né, o seu lado social. Isso aí não tem como. A igreja é social. Você vive no meio de uma sociedade cristã. A igreja é uma sociedade. Ó. Você vive ali. Então, você tem compromisso ali. Você tem que saber como lidar ali com ela, né? Então, o papel da igreja é de proclamar o evangelho e aliviar o sofrimento, promovendo o bem-estar social entre os irmãos. Isso é outra coisa importantíssima que gera convicção. A gente tem que saber o papel da igreja.
O papel da igreja não é entretenimento. Tem muita gente enganada, pensando que igreja é para ficar com entretenimento. Não, não é para isso não. Ela pode até ter, mas a finalidade da igreja é ganhar as pessoas para Jesus, é mostrar o caminho da salvação, é salvar, é pregar o evangelho. Tá entendendo? A igreja não está aí para criar coisa para diversão, não. A pessoa acha que a igreja é um clube de diversão. Você vai lá só para se divertir. Não. A igreja, ela é para pregar o evangelho para as pessoas não morrer sem salvação. Está em jogo. Por isso que quando você é salvo, você fica na terra, porque Deus tem um plano e um propósito na sua vida. Entendeu? Então, o papel da igreja é esse, é proclamar o evangelho. Quando Jesus foi para o céu, a primeira coisa que ele falou foi: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E ele falou lá em Mateus: ide e ensinais a todas as nações, fazer discípulo. Essa é a finalidade da igreja, pregar o evangelho e fazer discípulo. Se ela não está fazendo isso, ela está negando, né, a sua natureza aqui na terra. Ok? Então a gente tem que entender isso. A Bíblia, nós não estamos aqui para ficar se alegrando ali na igreja, isso é importante, mas não se esqueça que a igreja está aqui para pregar o evangelho. Tá? Abacuque registra esses problemas sociais que existiam, certo? Porque todo problema nesse mundo é só um só, inversão de valores. Acabou. Tá entendendo? Isso aí fica rodeando a igreja. Entendeu? Então, assim como o mal social tem origem no pecado, certo? Isso aí você sabe. Toda coisa ruim vem de quê? Do pecado, entendeu? Então, o apóstolo Paulo sabia disso. Então, ele queria comunicar o quê? O evangelho de Deus, entendeu? Olha só o que diz aqui. Ciente disso, o apóstolo Paulo escreve: quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda nossas próprias almas. Quer dizer, aquela convicção que ele tinha dentro. Ele não só pregava o evangelho, ele procurava passar aquela convicção que ele tinha dentro dele. Tá entendendo? É muito bom, né? Quando tu olha para alguém pregando e tu vê que ele é convicto daquilo que ele está falando. Quando você lida com uma pessoa que ele tem convicção daquilo. Era isso que o Paulo tinha. E ele transmitia isso para as pessoas. Resumindo, quando alguém olhava para Paulo, sentia firmeza nele. Está entendendo? Isso é a convicção que ele tinha dentro. Então, o que as pessoas precisam sentir na gente é firmeza. Quando você estiver fazendo a obra de Deus, a igreja olhar para você, você professor de escola dominical, né? Quando você estiver ensinando a palavra, quando os seus alunos olhar para você, eles têm que olhar para você e sentir firmeza em você. Embora a gente seja ser humano, fraco, temos nossos defeitos, mas ao olhar para você, eles têm que sentir firmeza. Alguém para olhar para mim pregando ou ensinando, ele tem que falar: não, eu senti firmeza nele. Ele não precisa falar, mas ele sente dentro. Ele tem certeza que aquilo que ele está falando é correto. Não deixa dúvida. É isso que é, né, o que diz a lição aqui, ó, o título da lição, certo? Cultivando a convicção cristã. Resumindo, olhavam para Paulo quando ele estava pregando e falavam: não, esse homem tem convicção do que está falando. Entendeu? Isso aí é muito importante. Então, partindo desse princípio, né, Paulo encorajava, confortava e servia de exemplo à igreja, certo? Então, nessa direção, o dever do cristão engloba moral e social. Eu tenho que ter um bom comportamento, certo? Longe do pecado, mas também ter um bom relacionamento. Socialmente, um bom relacionamento. Moralmente, fica longe do pecado, certo? Larga a mentira, larga o engano, larga a bajulação, vai pregar o evangelho, entendeu? É isso aí. Então, a dedicação exclusiva de uma parte em detrimento da outra não retrata o evangelho. O evangelho é inteiro. O evangelho não adianta eu mudar, entendeu? O evangelho não se prega pela metade, ele é completo. Jesus salva, cura e pronto, e batiza com o Espírito Santo.
Dedicação e altruísmo. Vamos para o final aqui. O apóstolo se dedicou com um profundo altruísmo, né? Então, ele decidiu nada receber. Ele, como um apóstolo, ele podia exigir muita coisa da igreja, mas ele estava em início de igreja se estabelecendo. Ele preferiu pagar o preço do que ser pesado às igrejas. Coríntios mesmo, ele nunca exigiu nada da igreja de Coríntios, entendeu? Então, assim sendo, para prover o necessário, ele trabalhava fabricando tenda, certo? Então, aqui recorda, né? Além disso, recordava aos irmãos, ele falando, Paulo, do seu trabalho e fadiga, pois trabalhamos noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Com qual intenção? Para não pôr impedimento ao evangelho. Mas ele escreveu aos Coríntios dizendo, olha, vocês nunca me deram nada, mas eu despojei outras igrejas para não ser pesado a vocês. Paulo nunca explicou por que ele nunca quis depender da igreja de Coríntios, mas dependeu de outras. Ele nunca quis depender de Tessalônica. Né? Aqui ele até explica por quê, mas ele dependeu de outras igrejas. Entendeu? Ele mesmo falou, outras igrejas despojei eu, mas a vocês eu não fui pesado, não, para não pôr impedimento ao evangelho. Então, Paulo era um sábio. E aonde ele chegava, ele via que não dava para depender da igreja, ele não dependia. Ele tinha essa sabedoria. Né? Então, isso aí é bem claro. E aqui é importante ressaltar, agora o autor aqui traz ressalta aqui o seguinte, que a Bíblia não condena a provisão financeira para os obreiros, mas o próprio apóstolo escreveu aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho, entendeu? Que digno é o obreiro do seu salário. Está na Bíblia isso. Então, ele não está condenando um obreiro ser digno do seu salário. Ele não está condenando isso. Mas ele sabia que tinha certas igrejas que ele não dava para ele depender, e ele tinha uma profissão e ele ia ganhar o dinheiro dele com aquela profissão enquanto ele estivesse ali, porque você sabe que ele não tinha paradeiro. Ele não era um pastor de ficar 20, 30 anos na frente de uma igreja. Ele ficava ali, ele ficou 2 anos ali em Corinto e foi embora. 3 anos ali em Éfeso foi embora. Então, cada igreja que ele fundava, quando ele estabelecia, ele botava um pastor e ia embora. Então, ele também não era um pastor, ele era um itinerante, um apóstolo, que pregava de cidade em cidade. Tá? Então, ele explica que não usou dessa justa prerrogativa porque conhecia a extrema pobreza da igreja. Ele sabia que a igreja não tinha condição de pagar. Na verdade, querida, no tempo de Paulo, as igrejas estavam sendo fundadas, né? As igrejas estavam sendo projetadas ainda, igrejas novas ainda, gentios vindo do mundo, não entendia bem. Então, não tinha como. E a maioria que aceitava Jesus era pobre, entendeu? Então não é como hoje aqui no Brasil, igrejas com dezenas de anos já estabelecidas, com milhares de membros. Não, era bem diferente, tá? Mas nós não vamos entrar nesse detalhe agora. Então, ele tinha aquelas igrejas que ele conhecia, que tinha extrema pobreza, né? Lá naquele tempo dele, que suportou as restrições financeiras para não criar obstáculo ao evangelho. Ele preferiu até passar necessidade, se fosse o caso, para não colocar empecilho na igreja. Entendeu? E ele fez tudo para ganhar o maior número possível. Ele se fez de bobo para ganhar os bobos, fez de sábio para ganhar os sábios, ele fez de tudo quanto é jeito para ganhar as pessoas para Jesus, para não pôr impedimento nenhum ao evangelho, sendo um grande exemplo para nós hoje. Nesse sentido, aprendemos que o amor sacrificial e o trabalho voluntário e o desprendido são essenciais para o crescimento do reino e devem fazer parte de uma profunda convicção cristã contra contraponto claro, o espírito da Babilônia, que é o oposto do altruísmo cristão. Então, amado, o espírito da Babilônia está aí, mas o Espírito Santo também, na igreja. O espírito da Babilônia está no mundo, e o Espírito Santo está na igreja. E a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
Então, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima lição. Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá bom? Assista aí os anúncios aí.